Você já se perguntou onde está o seu tempero? Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Kaone. E esse é o Em Crise Podcast, onde a gente fala sobre as crises e devaneios dos 20 e poucos anos. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre criatividade, ou como no momento eu estou vivendo um bloqueio criativo, a falta dela. Por onde a gente começa? Por onde vocês querem começar? Vamos começar falando sobre a cobrança que se tem para ser criativo, para ser inovador, no meu caso, né? Eu trabalho com marketing. E eu fui pro marketing achando que eu ia ter ideias mirabolantes e ser uma pessoa extremamente criativa. Mas no dia a dia não é bem assim. Na verdade, no dia a dia, acho que muito pela pressão que a gente sente, que eu, no caso, eu me coloco essa pressão, né? De trazer uma ideia muito inovadora, de trazer uma campanha muito incrível, que isso acaba me podando e me fazendo não ter ideia nenhuma. É muito, muito ao contrário, assim, ao invés de ser mega criativa como eu achei que eu fosse ser, eu sou completamente o oposto. Eu não consigo trazer ideias, tipo, eu vejo uma arte de design, eu não consigo pensar, isso aqui ficaria melhor aqui, isso aqui ficaria melhor aqui. Não tem isso, porque, sabe, eu tô com tanta pressão de tipo, eu preciso trazer alguma opinião muito profunda, muito engajada sobre isso, que me falta essa coisa de trazer mesmo a ideia, sabe? Por mais simples que morre, seja. Né? Ela desaparece. Mas uma coisa muito engraçada que eu reparei é que eu acho que eu e a Carla, a gente tava conversando ontem, e ela até comentou sobre isso, acho que é um ponto legal dela trazer, mas eu tenho o hábito de dormir no ônibus. E aí teve um dia que eu não tava com sono, meu celular tinha descarregado, a única solução que eu tive foi de ficar olhando pela janela. E eu tive ideias incríveis. Não relacionado ao meu trabalho em si, acho que muito mais relacionado à minha vida pessoal e à criação de conteúdo, que eu queria trazer na criação de conteúdo. Mas eu tive muito esses estalos. E eu tava literalmente olhando, gente, uma coisa que eu via todo dia, porque eu faço o mesmo caminho pro trabalho todo dia. Mesmo longo caminho. Sim, só que eu tava olhando com atenção. E aí essa atenção em coisas cotidianas me fez ter um pico de criatividade muito diferente. E como eu não tava com essa cobrança pra isso, naquele momento eu não tava preocupada em ser hiper mega criativa e inovadora. Eu só tava preocupada em, ok, vou ter que olhar aqui pela janela, já que eu não consigo dormir e já que eu não posso mexer nas redes sociais. E isso me estimulou a ter ideias incríveis. Tipo, eu comecei a pensar, nossa, eu podia fazer um formato de vídeo assim pro TikTok. Nossa, talvez seria legal fazer essa edição no vídeo do YouTube. E eu acho que isso falta um pouco pra gente. Sim. Uma coisa que eu já comentei com a Col outras vezes é que eu sinto falta de ter o meu tempero nas coisas. Tipo, qual que é a minha marca na internet? Tipo, que eu não vou usar a internet porque vai ficar mais fácil, né? Mas qual que é a minha marca? Tipo, uma coisa que as pessoas olham e as pessoas falam assim, nossa, isso aqui é muito a Giovana. Porque é uma marca da criativa, tipo assim, uma coisa criativa, a ponto de uma lembrarem coisa só de sua, mim. Né? E acho que a criatividade, ela te permite ter essa, pelo menos ao meu olhar, né? A criatividade, ela te permite ter essa marca, sabe? Sim, sim. Porque muitas pessoas têm marcas que tem coisa que você olha e você fala, é essa pessoa. Você é daquela pessoa lá nesse formato de vídeo. Peraí, é dela lá. Isso. Ou dele, né? Tem muitos criadores de conteúdo na internet que ficam marcados exatamente por ter um estilo de vídeo próprio. É, isso mesmo. E eu fico pensando, em que momento essa pessoa teve essa ideia? Em que momento, sabe? Ela teve essa coisa tão mirabolante. Só que aí você acaba se cobrando pra ser igual essa pessoa e ter essa ideia mirabolante. É verdade. Eu acho que as redes sociais sugaram também. Nossa, hoje eu tô falando nesse áudio, nesse episódio, né? Que o animal falou. Sorry. Mas eu acho que as redes sociais, elas estão sugando um pouco da nossa criatividade, no sentido de que. Vou falando mais uma vez do marketing, né? Porque eu vejo. Isso foi uma coisa que me desanimou dentro da área de redes sociais. Você não faz uma coisa que é original. Você faz uma coisa que vai ter bons números. Então, tipo assim, você fica muito mais preocupado em eu preciso fazer essa trend, porque essa trend tá performando muito bem. Sabe? Sim. E não é tipo... Aí você olha a trend e você fala, nossa, eu podia fazer uma edição assim, 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 que ia ficar muito legal. Mas aí não vai ter a mesma performance. Sim. Então não vale a pena fazer. Eu sinto muito isso. Eu acho que, na verdade, se você pontuar dessa forma, eu acho que tudo hoje é sobre trend. Então, tipo, vai de músicas, livros, tudo. Tipo, eu acho que a maioria das coisas hoje em dia tá muito... o do fulano... Já vi vários fulanos que fizeram um livro dessa forma. Então, eu vou ter que fazer o máximo parecido pra que dê certo também, sabe? Então, eu acho que
Tudo hoje é sobre trend, sobre o que tá em alta, né? Não é mais sobre acho que a gente estilo, né? Não é mais sobre estilo próprio. A gente tá perdendo esse estilo procurando uma fórmula mágica. Sim, entendeu? exatamente. Isso do livro que você falou, pra mim, me vê muito tipo, fulano... 3 pessoas escreveram um livro dessa forma e os 3 foram muito bem. Então eu vou escrever assim, ao invés de trazer algum site meu. O que é seu, entendeu? O que é seu, algo novo, algo que só você pode passar para outra pessoa. Assim, pode só você, talvez seja meio que um exagero, já que a maioria das coisas hoje já foram todas, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas algo que as pessoas vão sempre lembrar você daquilo, né? Então, tipo assim, só que a gente acaba perdendo isso. A gente fala, vou copiar o outro, porque eu sei que vai vender. Então as pessoas vão ler, as pessoas vão ver, e por aí vai, né? Eu acho que nesse caso você acaba fortalecendo a marca do outro. Porque, tipo assim, a pessoa que fez pela primeira vez... Gente, vamos seguir no raciocínio do livro, que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas a pessoa que escreveu a primeira história de romance, por exemplo, e foi um sucesso. Aquele é o método dela de escrita. Sim. E aí, tipo, vamos supor que eu escrevo um livro com o mesmo método dela e a Cauane lê. Pode ser que a Cauane leia e fale assim, esse livro não é da... Tipo assim, ela não vai ligar o livro exatamente a mim. Ela vai ligar aquela primeira pessoa que fez aquela que, tipo, no caso, fórmula. Se eu li, né? Aí eu vou falar, nossa, não tá igual parecido. Exatamente. E aí, cara, isso faz o pessoal virar uma massa de repetição tudo igual. Sabe? Sim. Eu vejo isso muito em moda. Eu ia falar isso agora, que eu acho que isso dá outro vídeo, mas dá pra citar um pouquinho aqui, que é sobre hoje a gente não vê mais pessoas diferentes. Hoje em dia as pessoas são muito comuns, né? Então, tipo, hoje em dia ninguém tem mais estilo próprio. E se você tem, você é taxada como esquisita, né? Mas na moda, até os esquisitos, às vezes, são muito iguais. Tipo assim, e uma pessoa usa muito acessório e tudo mais. Aí você fala, ela é esquisita. Só que aí você vai ver o grupo de esquisitos, todos eles são iguais, com muitos acessórios, com umas roupas com muitas cores. Ninguém tem uma assinatura própria, que você fale, nossa, fulano, essa roupa aqui é de fulano, porque fulano gosta muito de usar esse estilo. Sim. Ou essa cor em especial, ou tipo uma blusa, tipo, ele tá sempre de jaqueta jeans, ele tá sempre de colar. Realmente hoje em dia é tipo tudo meio muito igual, na verdade, né? Não tem um exclusivo. Porque se hoje a palavra exclusivo, nem a palavra exclusivo mais é exclusiva, né? Realmente. Não é mais. Não é mais. Então, tipo assim, exclusivo hoje é o que tá todo mundo usando, não é mais algo que realmente é novo e revolucionário. Que é realmente de uma pessoa só, realmente só ela tem. Não é mais. Pois é, mas isso, um pouco mais sobre isso dá um vídeo inteiro, porque a gente dá pra falar várias coisas, até porque, tipo, hoje em dia, você vê que a maioria dos influencers, tudo tem linha de maquiagem, né? Tipo, tudo linha de cosméticos, então, tipo assim... É um mercado que tá muito em alta. Não tem nada novo aí, né? Mas aí você traz um ponto muito engraçado. Nesses últimos tempos aconteceu, tipo... Acho que você não acompanha muito o mundo da maquiagem, né? Não sei se você acompanha muito. Não. Tipo assim, tem duas... É isso que você falou. Eu tenho essa mesma percepção. Toda blogueira começa a ter muito sucesso, ela vai fazer uma linha de maquiagem. E aí tem duas blogueiras que estavam lançando muito gloss. E aí veio uma outra que já tá há muito tempo, que é a Bruna Tavares, e ela lançou um batom que ele fica mate, mas fica brilhoso. E tipo, nenhuma marca brasileira tem, só marca de fora que tem, sabe? E querendo ou não, ela vai baratear isso. Pra mim, é uma coisa exclusiva. Muita gente começou a falar, esse batom já existe há muito tempo. Ok, já existe, mas nenhuma marca brasileira investiu. E ela tá investindo. Então eu acho que ela tá sendo, nesse caso, ela tá sendo exclusiva e inovadora. Ela pensou um pouco além, não vou lançar um gloss brilhoso ou um gloss sem brilho. Vou lançar uma coisa bem diferenciada. Então, e aí, tipo, até eu que ultimamente não uso muito batom, uso mais gloss, fiquei com muita vontade de comprar esse lançamento, que eu pensei, cara, é um item muito diferente. Nenhuma outra marca tem, outra marca brasileira acessível tem esse produto. E eu acho que você ter a criatividade ali de você trazer uma coisa diferente quando tá todo mundo trazendo mesmo, é você causar essa sensação nas pessoas. Tipo, você causa essa sensação de, talvez eu não, por exemplo, vamos supor que ela lançou lá um vídeo muito diferente. A Cauane não tá habituada nesse meio de maquiagem. Mas imagina, aparece na For You dela e ela fala assim, caramba, velho, que vídeo top. Tipo, que vídeo inovador. Porque ela foi criativa e, sabe... Sim, dá pra sentir. Tá entendendo? Tá seguindo a linha de raciocínio aqui. Ela é bem... Ela não é linear, viu? Ela não. A reta não existe aqui.
Mas isso é o melhor, né? Convenhamos. Pois é, hoje em dia é tudo muito igual. Então, assim, isso fala muito sobre a criatividade. E sobre as redes sociais, infelizmente, não tem como fugir mais desse assunto. Sobre ser aceita também, né? Sabe, tipo, não tem como mais. Por quê? Sobre ser aceita, vai muito da internet também. Porque sim. Hoje em dia, tipo, você vai fazer o que vai te gerar o mesmo resultado de fulano. Mas, tipo, é seu. É algo que te faz reflete sentido com você. Entendeu? Reflete em você aquilo. Então, né? Hoje em dia, tipo, muito sobre a internet, sobre fazer o que as pessoas já estão fazendo e não sobre revolucionar algo. Isso. E isso, tipo, faz com que você se perca, que é como ela se sente, né? Que ela comentou sobre o fato de que, tipo, ela não consegue colocar algo dela nos vídeos, nem pensar algo além, né? Tipo, do que já está feito. Mas, provavelmente porque a gente fica na caixinha de que a gente tem que fazer o que está dando certo e não tentar algo novo que possivelmente possa dar errado e, tipo, continuar insistindo naquilo. Nossa, você me fez ter um pensamento muito grande agora. Eu acho que a gente, nesse ponto, a gente tem que parar pra pensar se o que você tá fazendo é realmente pra você ou se é pros outros. Porque se você tá fazendo aquilo buscando o mesmo resultado que algum fulano tem, você não tá fazendo aquilo pra você. Você tá fazendo aquilo pelos outros, sabe? Porque você quer que eles ali, tipo... Ai, como é que eu vou explicar? Mas, tipo assim... É mais difícil. Não, porque se você tá fazendo um conteúdo que você quer que seja seu, tipo... Ai, eu quero fazer esse conteúdo pra que ele tenha a minha marca. Você não vai se importar com, tipo, ele não performar tão bem quanto o da outra pessoa, entendeu? Sim. Então, isso que você trouxe me traz muito esse pensamento. Isso é bem legal. Você pensar sobre, tá? Mas isso também é muito de que a gente busca muita opinião. Eu li um livro que é Cartas ao Jovem Poeta. Na verdade, eu não terminei. Mas tem uma parte que ele fala em que quando você tá buscando a criatividade, você tem que olhar a um todo, sabe? E ele fala que, tipo, você tem que buscar em você e não nos outros. A gente não faz isso na internet. Não faz isso. Ninguém, cara, é muito difícil hoje em dia você fazer isso. Tanto que ele fala que, tipo assim, cara, você teve uma infância ali bacana. A minha não foi tanto, eu acho que de muita gente também não. Mas tem pontos em que você sentiu felicidade, que você adotou algo que era só seu. Então, assim, ele fala pra você olhar em você e buscar em você a sua criatividade. E no momento que você perceber ela, que você pegar ela e falar, não, eu era assim e eu acho que eu quero manter isso, é algo que eu ainda gosto hoje em dia, você se manter firme na sua ideia. E não buscar a opinião dos outros. Porque, tipo assim, a gente faz muito isso, de buscar a opinião dos outros, de querer estar ali e agradar a todos. Mas a gente não vai agradar a todo mundo. Às vezes você quer tanto agradar os outros que você esquece de se agradar. Exatamente. Entra muito nesse ponto, entendeu? Então, tipo assim, aí ele fala pra você não buscar a opinião dos outros. Porque, tipo assim, eu vou dar o meu exemplo agora, que eu escrevo poemas. Muitas das vezes eu mando pra outra pessoa pra saber o que ela acha. E, tipo, muitas das vezes... Muitas não, mas hoje em dia não me ocorre tanto, porque eu penso, se ela não gostar, o problema é dela. Mas, enfim... mas antes eu, tipo, ficava muito... Como posso falar? Eu esperava muito que a pessoa falasse, nossa, que tá ótimo, tá uma maravilha. Você esperava a validação dela pra saber se o seu poema... Tipo assim, não importa se eu acho que tá muito bom. A pessoa tem que me falar. Exatamente, tá muito bom. Entendeu? E eu ficava muito assim. Então, no livro ele ressalta esse ponto de que a gente busca algo que é nosso, que a gente criou, a validação no outro. Então, ele fala pra, tipo, a gente pegar e, tipo, cara, eu criei aqui, vai chegar até você. Sim. Talvez você só não seja a pessoa para aquilo, entendeu? Então, tipo assim, não é todo mundo que vai se encaixar nas suas ideias, e isso é sobre tudo, né? Gente, na internet isso é muito forte, porque às vezes você faz, tipo, um negócio pra você e alguém vem e comenta, nossa, mas como esse vídeo está ruim, nossa, mas esse look tá muito feio, ai, mas não sei o quê. Mas, cara, não é pra aquela pessoa, é pra você, sabe? É pra você. E eu acho que a gente se poda muito quando a gente vê esses comentários na internet. Sim, a gente fica tipo, ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá ruim, tá feio, eu não vou sair. Então, tipo assim, é muito sobre você pegar a sua criatividade, que ela é única e especial,
e manter ela, entendeu? Porque hoje a gente não consegue ser firme em nós mesmos. Isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. A gente não consegue ser firme com o que a gente quer, com o que a gente já tem, sabe? A gente acha que tudo é sobre os outros e sobre a opinião dos outros. Então, tipo assim, eu não sei se eu comentei com ela, mas a criatividade que falta na gente é exatamente a gente não olhar pra dentro, entendeu? A gente não olha pra dentro, então, tipo, a gente continua numa criatividade que vai e volta, ou nunca nem vem, né? Pra começo de conversa, ela nem vem. Porque a gente tá olhando muito pra fora, e se você olha pra fora, você não vê quem realmente tá ali e o que realmente quer sair, né? Então... Você precisa olhar pra dentro, porque é a parte de dentro que reflete o externo, né? Sim. Mas sabe uma coisa que eu, além da internet, eu acho que uma coisa que também... Calma aí. Uma coisa que eu acho que também reflete muito na criatividade é o dia a dia. A vida adulta, a correria da vida adulta, faz você só performar. E eu reparei isso quando eu comecei a ver a questão da maquiagem. Gente, aqui tá frio, vocês vão notar muito isso. E eu tô aqui tá frio garganta. E as duas não tá com a garganta e com o nariz lá as melhores coisas, entendeu? Então vocês vão ver aí no episódio. Infelizmente é a saúde. Enfim, ela não quis colaborar hoje também. A gente precisava gravar hoje, não deixar sem episódio. Mas a correria da vida adulta, tipo, ela também limita bastante a criatividade. E eu notei isso quando eu fui arrumar as minhas maquiagens e falei assim, nossa, eu tenho muita coisa. Não vou comprar mais maquiagem porque eu já tenho muita e eu não uso. E aí eu reparei que eu tinha muita paleta de sombra. E aí eu lembrei que quando eu tava na escola, uma coisa que eu adorava era me expressar com as cores. Então, tipo assim, eu tinha a seguinte mentalidade. Se for pra eu ir bonita, passar maquiagem e parecer que eu tô bonita naturalmente, eu vou sem maquiagem, porque eu já sou bonita naturalmente. Agora, se eu for usar maquiagem, eu vou colocar cor, vou colocar brilho, que é pra transmitir realmente, tipo, estou de maquiagem e eu gosto de cores, gosto de brilho, então, tipo, essa daqui sou eu. E aí eu ia pra escola, a gente, com uma maquiagem vermelha, lindíssima. E aí um dia eu fui sair com a Cal no começo do ano, foi o nosso primeiro rolê. E eu fiz essa maquiagem, a mesma maquiagem. E aí o moço elogiou a gente no café. Foi. E aí isso me fez pensar, por que eu não uso essa maquiagem no meu dia a dia? Tipo assim, quando eu saio pra ir maquiada pro trabalho, é a maquiagem naturalmente bonita. Bem básica mesmo, Sim. Nada tão uau. E eu fiquei pensando, onde foi que eu perdi essa coragem que eu tinha na adolescência e essa criatividade de criar, tipo, maquiagem diferente. Eu lembro de um dia que eu fui com o olho todo azul pra escola. Gente... Sabe? Mas se você reparar, é o que falta hoje em dia. Hoje em dia, tipo, antigamente, quando a gente ia pra escola, sempre tinha pessoas muito diferentes. Nossa, eu já colei estrelinha no rosto. Tem uma foto. Um monte de estrelinha daquelas que colam em caderno. Eu colei no rosto, assim, como se fosse sardinhas, gente. Autenticidade, cara. Você ligou pro que eu falava? Não, eu lembro que eu adorava. E isso me ajudou muito a aceitar as minhas manchinhas. Porque eu pensava, cara, as minhas próprias manchinhas de espinha são como se fossem estrelas constando no céu, que é o meu rosto, entendeu? Que lindo. Pior que tem muita gente que vai ouvir isso e vai falar, nossa, que besteira. Mas é real, isso me ajudou de fato a ver as minhas manchinhas com outro olhar. Tanto que eu não uso base, não uso nada. Não é um problema pra mim as minhas manchinhas aparecerem. Exatamente porque eu penso isso, sabe? Tipo, são estrelinhas. Eu gosto muito do céu, gente. De céu e de estrela. Então são estrelinhas no céu, que é o meu rosto. É isso, sabe? E aí é engraçado que eu até pensei na época. Eu falei assim, nossa, eu vou fazer uma série pro TikTok de maquiagens que eu usava na minha adolescência, pra ver se eu encontro o motivo do porquê eu não uso mais elas hoje em dia. Porque o cara ter elogiado foi tipo, não a confirmação, né? Mas foi a confirmação, sim, retiro o que eu disse. De que não é uma coisa exagerada pro dia a dia, é uma coisa normal e que eu fico bonita com. Sim. Mas por que eu parei? Por que eu me deixei levar e usar o básico que todo mundo usa? Sabe? Por que será, né? É igual clean girl. Todo mundo é clean girl, todo mundo é igual. Eu falo isso de um lugar que eu vivo usando penteados clean girl, mas eu critico. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não sei onde eu me encaixo, mas de qualquer forma, seja você. Não que os outros querem ver, obviamente. É que a gente começa a ver no TikTok, ver, né? A gente começa a ver no TikTok e a gente fica... Você é influenciado, É tanta né? gente fazendo a mesma coisa no TikTok que você fica, cara, eu vou fazer também. Exatamente, isso é muito real.
É o FOMO. Em tudo, em leitura, em rotina, em moda, em maquiagem, em cabelo, sabe? Tipo, é tudo muito igual. É tudo muito igual. Mas aí o nosso tempero, ele fica onde? Sabe? E quando eu digo tempero, gente, pode ser que você seja uma pessoa que, sei lá, tem um estilo muito minimalista, use sempre os mesmos penteados, gosta de maquiagem básica, coisa assim. Mas quando eu digo de tempero, é tipo assim, eu tenho um estilo muito básico, mas eu sempre uso um tênis colorido, por exemplo. Eu estou de All-Star vermelho. E aí o seu tempero toda vez que alguém olhar alguém com tênis colorido, a pessoa vai falar assim, nossa, fulana usa muito tênis colorido, ela ia gostar desse tênis. Esse é o seu tempero, sabe? Você pode seguir a massa em várias coisas, mas tenha um toquezinho que é só seu, que tipo, e que não seja, lógico que seja de personalidade, mas uma coisa física, sabe? Sim. Uma coisa que as pessoas, por exemplo, pra mim, uma coisa que me lembra muito a Cal é poesia. Pra mim, quando eu vejo alguém segurando algum livro que parece poesia, eu falo, nossa, a Cauane ia gostar desse livro. Porque é o tempero dela pra mim, sabe? A poesia é a coisa palpável, sabe? Além da personalidade dela, poesia um livro de poesia é uma coisa palpável que me lembra ela, entendeu? Então, é esse tempero que a gente tá falando aqui. Sim. Você pode seguir as massas, pode fazer a mesma coisa que o pessoal do TikTok faz, mas tenha... Você. Sim, mas no que você se sinta confortável com isso, vai de você. Quem é a gente pra julgar? Exatamente. Se a gente depois de julgar pode continuar o episódio aí, inteiro. Mas se você é uma pessoa que não tá conseguindo se identificar, aí você precisa rever os conceitos. Que é o que tá acontecendo comigo. A pobre da Cal vive ouvindo as minhas lamentações, os meus áudios, mas eu me perdi um pouco no meu estilo. Eu ainda me identifico muito com as roupas, mas no dia a dia parece que eu não consigo. Parece que as roupas nunca tão boas, tipo assim, são boas demais pra ir trabalhar, só que eu não saio pra outro lugar além do trabalho, então eu vou usar elas aonde, sabe? E aí eu sempre vou trabalhar de preto, sendo que, preto me apaga muito. Sabe? Eu concordo, porque eu já falei pra ela que ela é vibrante, então ela tem que usar coisas vibrantes. Esse é o meu tempero. Assim, do meu ponto de vista, esse é o tempero dela, entendeu? Tipo, já falei pra ela que ela precisa usar coisas que realmente deixam ela vibrante. Tipo o vermelho da maquiagem que ela citou, realmente estava muito linda. Ela estava muito linda. E os sapatos também, eu acho que é algo que ela... algo marcante nela, porque ela tá sempre com All-Star. Sempre! E não é um branco, não é um preto, tá? Não é. Nunca tive All-Star nem em branco nem preto. Entendeu? Uma coisa também é uma calça vermelha que ela tem, que eu, tipo, vi nela usando na escola e sempre falei que ficava maravilhoso nela. É uma calça xadrez que vem também até o meio... São João. Ótimo. Bem... Mas fica extremamente lindo nela. Diferente de uma calça comum, cara, destaca muito ela. Então, pra mim, essa é a Giovana e esse é o tempero dela, entendeu? Ela precisa ser vibrante. Gente, é muito legal, tipo, ouvir a Cal falando me dá uma vergonhazinha, porque eu não sei como reagir a elogios, mas dá um quentinho no coração, porque eu fico pensando, cara, eu transmito de alguma forma quem eu sou, porque de fato eu gosto muito de cores, isso é uma coisa que eu falo muito, e ela me vê com um tempero de cores, sabe? Tipo, sim. A minha criatividade, ela tá meio bloqueada no momento, mas em algum momento meu tempero, ele transparece, mano, isso é muito legal. Sim, isso é incrível. Gente, em tempos de todo mundo ser igual no TikTok. Sim, é bem legal você ter as pessoas perceberem que você tem um diferencial, entendeu? Isso que, tipo, isso te deixa até mais interessante, né? Te deixa uma pessoa mais interessante, porque querendo ou não, você não é igual a 5 pessoas que passaram, né? Você tem ali o seu diferencial. Você não é esquecível, porque quando você se torna uma parte da massa, você se torna esquecível. Sim. Tipo, se passar 20 pessoas aqui, todas elas foram iguais, você não vai lembrar de nenhuma. Isso me lembrou um vídeo do TikTok que eu vi um tempo atrás, que, tipo, as pessoas estavam indo numa balada, entrou uma fila de mulher. E, tipo, literalmente, cara, elas eram tudo iguais, velho. Tipo assim, uma não tinha destaque, pelo cabelo liso, preto, a roupa curta, preta, sabe? Tipo assim, só diferenciava um pouco na cor, né? Mas de resto, você, tipo, pura semelhança, cara. Aí eu já acho que entra a falta de estilo próprio também, né? Mas aí talvez seja a falta de realmente olhar pra si, né? E falar, não, isso, peraí, não é pra mim. Não é pra mim, né?
ter um projeto criativo pode ajudar com essa coisa do bloqueio emocional. Nossa, entrei no bloqueio completamente diferente, assim. No bloqueio criativo, porque desde que eu e a Cal, a gente começou o podcast, eu tenho me desafiado a tentar ver coisas diferentes, sabe, pro podcast. E é legal porque você tá com uma visão de outra pessoa, então, tipo assim, às vezes eu acho uma coisa muito bonita. Aí eu mando pra Cal, ela fala, ai, não faz sentido isso não. E aí a gente tem que achar um meio termo entre as duas. Então isso faz a gente exercitar a criatividade ainda de uma forma diferente. Ainda mais. Na logo do podcast a gente fez muito isso de exercitar a criatividade, né? Sim, muitas logos, tá? Ali a gente exercitou mesmo. E o engraçado que você tocou na logo é que a gente fez exatamente algo que lembraria as duas. Entendeu? Então, tipo assim, a ideia foi que, tipo, as 2 xícaras, exatamente porque eu gosto muito de café e ela é a moça do chá. Ela ama chá. Sim. Então eu falei, por que não ser uma xícara de café e uma com chá? E aí a gente conseguiu trazer, né, a logo num estilo nosso, porque que isso é o que remete a gente. Tipo assim, eu pensar em chá me lembra muito a Giovana. Tem o nosso tempero na logo. Exatamente, é o nosso tempero. Então assim, a gente não ligou pro que vai ser refletido se caso algumas outras pessoas falarem, nossa, que bosta. Não. Que logo feia. Tipo, não importa, porque pra gente faz muito sentido. E, tipo, a gente manteve firme na nossa palavra. Então, tipo assim, é nosso. Então, nada tem que... A pessoa não tem que chegar e falar e aí a gente vai refazer tudo de novo pra agradar aquela pessoa, entendeu? Então, tipo assim, sejam firmes. Assim, lógico, não vamos ser hipócritas aqui, que chegou num momento em que eu e a Cauane, a gente não aguentava mais olhar pra tela do computador com a logo. Aí, de fato, a gente mostrou pra outras pessoas e falou, tá legal, né? Foi. A gente mostrou pros nossos namorados. Foi. Não, gente, porque chegou num momento em que a gente já tinha feito, acho que umas 17, 18. Sim. Que a gente já tava assim, cara, se eu tiver que ver essa xícara mais uma vez, eu vou surtar. De flores e nomes, né? Porque antes era na crise, então assim, tinha na crise nas 16 páginas, com um monte de flor e várias cores diferentes. Então, tipo assim... Nossa, muito aí a gente difícil. foi mudar pra em crise, aí a gente começou a colocar lá no layout. Aí teve que mudar de novo. Mas, enfim, a gente conseguiu deixar a nossa cara, né? Então, tipo assim, isso é muito, muito maravilhoso. Sim. Mas achar o seu tempero na vida adulta, eu tenho achado difícil. E não sei, acho que você fica com um pouco de medo de como as pessoas vão reagir. Tipo assim, eu sempre tive uma ideia de que ambiente corporativo era roupa social, sapato social, nada de all-star, tem que estar todo dia maquiada e de cabelo solto. Só que eu não entrei num banco, eu não trabalho num banco. E quando você começa a frequentar, não só empresas, mas a faculdade, você vê que tem nada disso. A gente cria um estereótipo na nossa cabeça de vida adulta que não tem nada a ver com a realidade. Totalmente eu. Tipo assim, gente, teve um dia que eu tava de moletom. Eu tava doente no ônibus. Aí eu coloquei um moletomzão grandão, porque no frio eu não existo, eu só vivo de moletom. Coloquei a touca, coloquei a máscara e fiquei, tipo, igual um bichinho, assim. Pra mim, isso era inaceitável no ambiente de trabalho, mas, cara, é a realidade, tipo, é isso, entendeu? Só que, performar criatividade... Eu coloquei aqui, performar criatividade no dia a dia é muito difícil. É muito difícil. As pessoas, você usa uma roupa diferente, as pessoas ficam te olhando dentro do ônibus, e aí você começa a ficar meio desconfortável. Mas é aquilo, no fim do dia ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar de você, exatamente. Mas, e se de fato elas lembrarem? Qual é o problema? Quer dizer que o tempero tá funcionando. Entendeu? Qual é o problema de você sair e as pessoas lembrarem de você? Você transmitiu o que você queria transmitir? Provavelmente. Mas aí a gente tem que entender que há pessoas com uma visão diferente. Cada pessoa tem uma visão do mundo diferente. Então, tipo, talvez você não transmitiu pra ela exatamente a mesma sensação de que aquela roupa te causa, não o que você colocou pra ela causar. Mas ela vai lembrar de você, mas também não tem nenhum problema nisso, entendeu? É até bom, vai que você inspira ela no outro dia a usar uma roupa que tá parada lá no guarda-roupa. A gente tem que aprender a ser fiel a nós mesmos. Sim, uma coisa que eu levo muito em consideração, essa coisa que você falou sobre ser fiel a nós mesmos. Eu levo muito em consideração na criação de conteúdo na internet que você sempre vai achar pessoas iguais a você. E se você tá sendo fiel a você mesma,
Tipo, mesmo que você tá sendo fiel, mas você tá desconfiando, né? Tipo, ai, acho que eu sou muito esquisita, ninguém e ninguém é igual a mim. Na internet vai ter alguém que é fiel a si mesmo também, que se identifica com você. Sim. Nossa, com certeza. Até porque, assim, a gente somos diferentes, mas gostamos... obviamente vai de cada um, mas gostamos das mesmas coisas iguais, entendeu? Tipo assim, eu e você somos pessoas totalmente diferentes. Verdade. Mas ambas gostam de ler. Então, tipo assim, querendo ou não, se eu mandar uma coisa de um livro, ela vai gostar, vai achar interessante ou não, se for do estilo que ela gosta ou não. Então, tipo assim, querendo ou não, a gente às vezes tem sim alguma coisa em comum, né? Não é como se a gente fosse diferente em tudo. Isso é meramente impossível. Sim. Entendeu? Então, sim, provavelmente muitas pessoas vão se identificar com o seu jeito, com as suas cores, com o seu jeito de te vestir, com o que você fala. Então, tipo assim, cara, é muito ser você. Ser fiel a si mesmo. Até porque se você é muito igual a outra pessoa, aí você vai ter taxado como você tá copiando aquela pessoa. Ah, é verdade. Então, assim, é verdade. Né, o que eu acho que aconteceu muito na adolescência com aquelas menininhas chatinhas, né? Era bem comum na escola, na real. Tipo, fulana pegou o kit de ciclana, por isso que elas são iguais, não sei o quê. Então. É real. Mas, umas coisas que... Vou trazer agora umas coisas que eu mando pra áudio pra Cauane. Tadinha, pra Cal. Gente, porque aqui eu falo Cauane, mas na vida real eu chamo ela só de Cal. Tá tudo bem? Tá. Eu vou trazer agora umas coisas que eu falo muito pra Cal em áudio, que eu tô tentando implementar na minha vida, e ela sempre traz uma pergunta que eu nunca sei como responder. Que é assim, uma vez eu mandei pra ela, nossa, eu queria muito explorar todos os tipos de edição e gravação existentes nos meus vídeos do TikTok, pra tentar entender qual dessas gravações sou eu. E ela simplesmente falou assim, mas por que você não faz isso? E eu falei... Eu também não sei, mas parece que por mais que eu tente, nunca sou eu, sabe? Eu quero uma coisa inovadora, mas talvez a coisa inovadora que eu queira seja algo que já existe, alguém já faz. Só que no meu caso, tipo, vai implementar alguma coisa que vai ficar diferente, sabe? Só que a gente tem que tentar. Só que mesmo assim é muito difícil, gente. E aí é o que eu tô fazendo. Aliás, se vocês tiverem sugestão de alguma coisa muito diferente que ajuda a estimular a criatividade... Totalmente mirabolante, tá? Comenta aqui no episódio. Se você tá vendo no YouTube, comenta aqui no YouTube. Se, sabe, manda em alguma das nossas redes sociais. Mas se tem algum hobby que ajude a estimular a criatividade, que ajude a estimular isso... Porque eu achei que edição e gravação de vídeo ia me ajudar. Mas eu fico tão travada, às vezes, que não tá me ajudando tanto. Me mande, porque gente, eu não sei como sair de um bloqueio criativo. Tipo, eu não sei o que fazer mais, sabe? Eu acho que seria um bom momento pra eu pôr em prática a ideia lá do quadro maquiagens que eu fazia pra ir pra escola. Sim, comentei, tá? Faça sim. Acho que seria um bom momento até pra rever e dizer se eu gosto ou não. Acho que ia ser legal. E se, tipo, só faz, entendeu? Não pensa sobre ser doido. Nos outros, entendeu? Só faz. Criatividade é sobre ser maluco, porque criatividade é muito subjetivo. Talvez o que seja muito criativo pra mim, pra Cauane seja só uma coisa normal. Porque aí você entra na mesma coisa que, tipo, você espera muito porque todo mundo segue aquele fio de pensamento, de criatividade. Então, tipo assim, se você pensar que você quer um copo quadrado que seja meio triangular, talvez você fique tipo, nossa, credo, pra quê? Entendeu? Só que, tipo assim, é uma ideia totalmente inovadora, não sei. Mas, enfim, usando como exemplo, é uma ideia totalmente inovadora e você pensou naquilo, entendeu? Mas você vai falar, não, porque os copos, no sentido da coisa, todos são redondos. Então, tipo, você não vai querer ir além do que já existe, o que já é um pré-requisito, assim, por se dizer, né? Então... Às vezes a gente só não quer sair fora da caixinha, mas literalmente de fora da caixa mesmo, entendeu? A gente às vezes precisa sair da caixinha pra conseguir... Sim. Sabe, ver o mundo de outra... Eu acho que a criatividade ajuda você até a ver o mundo de outra forma. Talvez o mundo só seja ruim, você tá aí, o mundo é muito ruim. O mundo só é ruim porque você tá vendo ele desse viés muito ruim. Sai dessa caixa, vai ver, exatamente. Sei lá. Vai pra outra. Vai pingar. Vai pra outra. Olha pro céu melhor. E pensa. Olha pro céu e pensa. E se o céu fosse roxo? Tenta imaginar ele roxo. Tenta viver a vida imaginando o céu roxo. É de se pensar. Eu acho que seria legal, sabia?
Seria tudo. Ia ficar tipo assim, se for um roxo igual a sua blusa aí, ó. Você pensa agora de manhã, ia ser um roxo. Nossa, ia ficar lindo. Uhum. Aí depois ia parecer mais escuro, né? Obviamente. Imagina o sol meio laranja no meio desse roxo de manhã, nascendo. Nossa, ia ser tudo. Tá vendo? Isso é uma ideia mirabolante. É isso que a gente precisa da criatividade, entendeu? Gente, sério. Nossa, a gente viajou muito nesse episódio, eu acho. A gente sempre viaja, né? Mas esse tá especial, assim. Tá ótimo, mas... Esse tá muito legal. Sim. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Acontece. Mas enfim, voltando. Uma coisa também que acho legal fazer é às vezes você sair de si do que você acha que você gosta. Uhum. Porque às vezes eu acho que a gente fica Experimentar o desconforto? A gente fica muito preso de que, os poemas são pra mim, mas talvez eu também me encontre em outra forma de escrita, entendeu? Então, às vezes a gente também, pra exercitar a criatividade, precisa ficar um pouco no desconforto para talvez você vai se interessar por algo novo. Uhum. Vai achar que outra coisa, nesse momento da sua vida, é pra você. Tipo assim, hoje, talvez a Giovana de hoje preferiria mais roxo do que amarelo. Algo que a antiga Giovana gostava mais do amarelo. Assim, às vezes é sobre a gente realmente tentar encaixar aos poucos, obviamente, para não ficar aquela coisa tão fora da caixinha, né? Assim, a gente tem que entender que são fases, que essas fases elas mudam ao longo do tempo. Sim, aí tentar algumas coisas novas para exercitar mesmo essa criatividade. Não só o que você já sabe sobre você, mas enfrentar outras coisas, né? Descobrir coisas talvez novas. Experimentar coisas que você achava que você não gostava, porque talvez antes você não gostava. Hoje em dia você vai adorar, sabe? E a gente muda, gente. A gente muda muito, tá? A gente muda pra caramba, tá? Porque eu não gostava de açaí quando eu tinha meus 16. Hoje, pra mim, açaí é simplesmente maravilhoso, tá? Assim, a gente muda muito. Então, assim, a gente só esquece disso, né? Sim. A gente se cobra porque a gente acha que é escrito em pedra, né? Não, se eu falei que gosto de tal coisa, eu tenho que gostar dessa coisa pro resto da vida. Isso. É, bem isso. Não é assim que funciona. Nossa, na vida adulta, meu amor. Quando a gente é contrariado, a gente acha que tá certo e no fim tá errado, é loucura. Sim. Isso é verdade. Bom. Eu acho que é isso, né? O que mais você tem pra dizer? Isso que a Cal falou sobre experimentar novas coisas, né? Experimentar o desconforto, é algo que eu vou tentar trazer pra minha vida, assim, pra ver se eu realmente saio desse bloqueio criativo. Porque tá difícil. É porque, assim, se você for parar pra pensar, talvez você não se identifique mais com quem você acha que você é. Eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo. Assim, a Giovana gosta muito de cores, o que mais? Gosta muito de chá, o que mais? Gosta muito de maquiagem. Gosta muito de maquiagem, gosta muito de ler. Mas talvez uma dessas coisas que você tá tentando incrementar de qualquer forma não seja mais sua. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Então, assim, eu acho que às vezes a gente fica muito preso na ideia de que a gente não evolui como pessoa, tem entendeu? razão. Apesar que, tipo assim, não evoluir talvez não seja a palavra certa, porque de fato a gente sabe que a gente evolui, né? Mas, assim, a gente fica muito preso que a gente tem que ser aquilo e tem que possuir aquilo por um bom tempo, mas talvez esse seja o seu problema, tipo assim, isso tá te atrapalhando de te encontrar novamente, porque você tá buscando as mesmas coisas. Faz sentido. Por isso que eu tenho que experimentar o desconforto. Mas é porque entre usar um look que eu nunca usei e usar um look que eu vou usar o exemplo de roupa, tá? Entre usar um look que eu nunca usei e usar um look que todo mundo fala é estiloso, eu sempre vou no que tá estiloso. Mesmo que às vezes eu olho no espelho e eu falo, isso aqui tá muito marrom. Isso aqui não tá então, Giovana. Cadê a cor? Então, cadê o tchan? Então, esse é o problema, entendeu? Às vezes é realmente sobre estar desconfortável. O desconforto faz a gente crescer. É com base nele que a gente consegue chegar em algum lugar, em algum momento, né? A gente tem que encarar ele de frente, às vezes. Eu acho que é bom a gente encerrar por aqui, porque senão a gente vai falar a mesma coisa que a gente vai falar no próximo episódio. Eu não acho um problema, só que aí esse episódio aqui vai ficar com 3 horas. Exatamente. Porque eu acho que o próximo ainda vai ser muito mais... Aí vai de cada um. Profundo. Mas uma coisa também é sobre a criatividade, pra realmente, eu acho que fechar aqui, eu não sei o que ela tem mais algo pra falar, é você
parar pra ouvir o mundo, entendeu? Porque hoje em dia ver com atenção. A gente não faz mais isso. E foi como eu comentei pra ela esses dias. Eu reparei que eu ouvia muito música a todo tempo. Eu tô arrumando a casa, eu tô ouvindo música, eu vou sair, eu ouço música, vou correr, eu ouço música, vou caminhar, eu vou ouvindo música. Eu não dou o espaço pra minha cabeça pra eu pensar em algo criativo, exatamente por estar focado em algo. Entendeu? Se você tá ali ouvindo música, você começa a cantar, você começa a dançar e você fica focado na letra. Então você não dá um espaço pra sua cabeça pensar em algo mais criativo. Então, tipo assim, algo que eu poderia, se eu sair sem música, poderia ver, vamos supor, exemplo, um casal de velhinhos. E pensar em uma frase de um poema, entendeu? Que daria um poema. Pensar, nossa, sobre o amor. Se eu escrever algo sobre o amor e como há companheirismo ainda na velhice, exemplo. Aí eu ia conseguir se eu tivesse sem música, mas como eu tava sem música, primeiro, eu nem notei os velhinhos e nem dei o espaço pra minha cabeça pensar em algo criativo. Então, assim, eu não falo só de música, obviamente, né? Tudo, né? Porque tem geral. gente que não consegue fazer nada em silêncio. Eu sou um pouco assim, às vezes. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente não consegue exercitar a criatividade no cotidiano por conta disso, porque a gente não para assim, né? Mas a gente não dá o espaço pra nossa cabeça só vagar, né? Só ficar vagando entre um pensamento e outro. Tipo, você tá lavando a louça, você coloca uma série ou uma música. Mas se você só estivesse ali lavando a louça, o que não requer que você pense tanto, que no caso não é uma tarefa automática. Sim. Aí você talvez conseguiria ter uma ideia sobre um vídeo, sobre uma fase, sobre um tema, sobre cores. Então, assim, às vezes você consegue pensar até na resolução de um problema. Sim, então, tipo assim, é bom você dar o espaço pra sua cabeça. Então, tipo assim, às vezes evitar correr, andar sem o fone ou sem ouvir série, simplesmente dar realmente um tempo pra sua cabeça, né? Eu acho que isso de estar a todo tempo ouvindo, mas não som do mundo, atrapalha muito na criatividade. Eu concordo com a Cal, é uma coisa que eu vou tentar. É difícil. Tem que tentar, gente, mas eu acho que além disso, de você sentir o mundo, de você fazer as coisas sem som, é você sentir o mundo com presença. Porque tem muita coisa, às vezes a gente já tem uma rotina pré-estabelecida e muitas coisas a gente faz no automático, no piloto automático, a gente só deixa seguir. Então, assim, tô aqui caminhando, tipo, se força a prestar atenção no ambiente que você tá caminhando. Sim. Talvez você nota coisas que você nunca viu e você tem estalos que você nunca pensou, sabe? Ideias que você nunca pensou. Entendeu? Sabe? Tipo assim, mas às vezes você pode estar andando na rua, esse casal de velhinhos tá ali, mas você tá tão no piloto automático, com tanta coisa ainda na sua cabeça, tipo, você não tá ali presente de fato, que você também não vai ver. Não vai notar. Mesmo sem estar com música, você não vai ver. Sim. Então, faz essa presença mesmo, vocês vão ver o quanto os horizontes podem expandir. Eu imagino, né? Eu tô falando aqui, vocês podem ver, mas eu não sei. Mas você já falou, você deu o exemplo. Do ônibus? Do ônibus. Ali eu tava com ali já presença de olhar. Um exemplo, entendeu? Que você realmente parou pra ouvir o mundo e ver o mundo. Né? Sim, pela janela do ônibus. Então é sobre isso. Vou tentar fazer isso, vou compartilhar lá nas minhas redes sociais, no meu TikTok pessoal. Mas trago aqui ao longo dos episódios também como é que tá sendo isso. Falar isso sobre Aliás, o bloqueio criativo de vocês. Exato. Como, né? No caso, vocês enfrentam ele, né? Ai, vai ser ótimo se vocês falarem isso aí nos comentários, que eu vou pegar muitas dicas. Por favor. Acho que é isso esse episódio, né? Sim. A gente falou bastante. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente, sigam as redes do podcast. Deixem os comentários. Segue e compartilha muito esse episódio. Sim. Dê ideias, sugestões também de temas, né, que vocês gostariam de ouvir. Crises que vocês querem ver por aqui. E é isso. Acho que é isso, né? Ai, como é que é? Antes da gente despedir, além de compartilhar, gente, segue, porque toda quarta-feira, 10 horas, tem episódio novo. É às 10 horas. Às 8. É 8h30. 8h30 tem episódio novo, tá? É isso. Um beijo, tchau.